O Bastidores CNN recebe para discutir esse assunto o deputado federal Pedro Paulo, que apresentou, junto a outros parlamentares, uma PEC alternativa ao corte de gastos do governo federal. Deputado, seja bem-vindo ao Bastidores CNN. Primeira pergunta: como o senhor, que entende tanto do assunto, viu o pacote anunciado pelo ministro Fernando Haddad? Uribe, uma boa tarde a todos vocês. Obrigado pelo convite. É um prazer voltar aqui na CNN. Olha, qualquer anúncio de contenção, melhoria de gasto público, da despesa pública, ela é bem-vinda, dado o grau que nós temos de desequilíbrio das contas públicas, e nós vamos completar uma década de desequilíbrio das contas, né? Fazer o básico, equilibrar receita e despesa primária, né? Então, qualquer anúncio de contenção, de melhoria, ele é positivo. Mas, na minha visão, Uribe, ele foi absolutamente insuficiente para que pudesse, por exemplo, dar aos agentes econômicos, a quem acompanha esse tema, enfim, uma certeza de que o governo está olhando para o médio e longo prazo, que o governo acredita no que significa ter orçamento equilibrado, na importância de estabilizar o crescimento da dívida, que vem crescendo aceleradamente no último ano e meio, quase 7 pontos percentuais do PIB, mas um ajuste que ele possa estabilizar, estancar esse crescimento e até produzir um superávit, para que a dívida possa voltar a cair, para que a gente busque um equilíbrio entre a política fiscal e a política monetária que permita o Banco Central reduzir a taxa de juros, que faria muito bem para a economia, para todos, né? Não é só para as empresas, não, para as pessoas, para todos, para as pessoas mais pobres também. Juros é talvez um dos principais problemas que nós temos na nossa economia. Então, na minha opinião, o pacote tem pontos meritórios, mas ele vai ter muita dificuldade, até mesmo, Uribe, para que possa equalizar o orçamento do governo federal em 2025 e 2026. 35 bilhões de economia para fechar o orçamento de 2025 é muito pouco. Se você me permite aqui estender um pouco mais a resposta, só para a gente trazer números, eu não gosto de ficar trazendo números, senão cansa as pessoas que não estão nos ouvindo, mas fazer uma conta simples. O governo até agora, em 2024, já bloqueou 19 bilhões. Bloqueio significa incapacidade de pagar as despesas obrigatórias, tem que bloquear as despesas discricionárias para pagar salários, previdência, que está crescendo bastante. Se você pegar o objetivo do governo, a sua meta de resultado primário era zero. Ele já abandonou, o resultado zero já não é mais possível, ele vai na parte inferior da banda, que nós chamamos, aquela banda de 0,25, que dá mais quase 30 bilhões de reais. Se a gente somar esse valor, por exemplo, nós aprovamos um gasto extraordinário que vai direto para a dívida pública para socorrer o Rio Grande do Sul. E eu repito, eu votei a favor, é meritório, mas a forma que nós aprovamos, ela mostra a incapacidade da gente, numa emergência, fazer face a uma despesa extraordinária. Isso significa 33 bilhões de reais. Então, se a gente somar 19 com esses 30 bi, com mais os 33, a gente chega perto de 80 bilhões de reais, que seria o tamanho do déficit que nós temos esse ano. Agora, você imagina, com 35 bilhões de reais. E esse déficit é crescente, por exemplo. Esses bloqueios devem aumentar porque a despesa obrigatória ela não para de crescer. Não houve no pacote nenhuma medida de desindexação ou de desvinculação de receitas, como, por exemplo, na saúde e na educação, e não é defender menos recursos para a saúde e educação, é que a gente dê racionalidade, responsabilidade ao crescimento dessas despesas, porque elas estão pressionando fortemente as despesas obrigatórias, os investimentos públicos. Então, eu resumiria aqui, é bom anúncios de ajuste e melhoria do gasto, mas muito insuficiente, e insuficiente sequer para fechar o orçamento de 2025 e 2026, quanto mais gerar ao Brasil, os agentes econômicos, confiança, porque os grandes gastos não foram atacados, não há, na minha opinião, uma visão estruturante, uma necessidade para apontar no futuro confiança de que o Brasil resolveu o seu problema do seu orçamento público federal, que há 10 anos é perdurado. Então, acho que a gente, o anúncio tem um lado positivo, mas é muito insuficiente.